Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, chegou o grande dia, chegou o dia que eu consegui trazer aqui a placa-mãe mais querida de vocês aí que consomem hardware game. Essa aqui é a B450M Steel Legend e hoje, primeiro eu vou agradecer ao meu brother que tá ali. Aparece aqui, pô. Aqui, ó, conseguiu a placa emprestada e, cara, tipo assim, rapaz, é inscrito do canal, nunca me viu e ainda assim, velho, o cara conseguiu a placa aqui emprestada, trouxe aqui pra poder fazer o review e eu agradeço demais esse feedback de vocês inscritos, me faz seguir muito nessa área de criação de conteúdo, é algo que realmente dá um incentivo enorme pra gente seguir. E é isso, valeuzão, obrigado de coração e não vamos perder tempo não, vamos lá pro unboxing, vamos lá? Então galera, antes de passar pro vídeo, eu vou só trocar uma ideia com você que tá aí de passagem, às vezes caiu de paraquedas aqui no canal, tá vindo o primeiro vídeo. Cara, se você curte esse tipo de conteúdo, eu tô trazendo muita coisa aqui, tá? Hoje tem placa-mãe, já teve teclado, vai ter mouse, vai ter muita coisa. Então, se você curte, se inscreve no canal que vai dar bom. Esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo, você dá um clique nele, você me dá uma força imensa para continuar produzindo conteúdo. E vamos girar isso aqui para poder ficar no jeito que vai começar o unboxing. Vamos tirar da caixa. Então, galera, aqui é o conteúdo principal da caixa. Isso aqui deve ser um termozinho de garantia, parafuso para SSD do tipo M2, um CDzinho de instalação, que eu não sei porque as empresas ainda mandam, porque quase ninguém usa mais CD, né? Seria mais viável um pendrive. Espelho totalmente estilizado, um manual de instruções. Isso aqui eu acho que tá só em português, né? Não é nada muito grosso. E tem uma bíblia aqui que mandaram também, olha que legal. Essa aqui com certeza é um manual multi-idioma, tem muita coisa aqui. Menuzinho com slots aqui das memórias, instruções sobre instalação, alguns cabos do tipo SATA, tem mais um parafuso aqui para SSD do tipo M.2 e aqui finaliza o conteúdo principal e a gente passa para a placa-mãe propriamente dita. Aqui eu já posso me livrar da caixa, vamos deixar um pouquinho de lado. Aqui a placa ela vem envolta aqui nesse plástico anti-estático e vamos tirar aqui. E gente do céu, cara, eu não queria falar nada não, mas a placa é linda, velho. Olha isso aqui. Realmente, em termos estéticos, cara, maravilhosa, vários detalhes aqui, né? Steel Legend, já coisa lembrando o aço, dissipadores de calor tanto aqui no V-Core quanto no V-Socket. Cara, realmente é bonito. Tem aqui uns prendedores aqui, né? Isso aqui é abraçadeira, isso aqui vai ser um pouquinho difícil para tirar. Mãe, me consegue uma faca. Pode ser a peixeira, vem. Prontinho, agora vamos tirar a placa daqui. O primeiro ponto positivo que eu vou destacar é logo de cara essa proteção que é oferecida para a placa já na caixa, bem presa com abraçadeiras, que chega a ser um pouco difícil de retirar, mas para segurança é válido. E também tem essa caminha aqui de isopor que geralmente não vem nas placas, né? Então, por exemplo, em um transporte longo, caso você adquira uma dessa em um AliExpress da vida ou então algum envio que demore um pouco mais para entregar, isso é muito positivo. Você garante que sua placa chegue em condições, porque você tem proteção nela de tudo quanto é lado. Muito positivo, gostei bastante, ponto para as rock. Quanto à placa, a gente tem muita coisa legal aqui para começar falando. E a primeira coisa delas, eu vou já falar antes, né, até de mostrar a placa mais de perto, é a questão do quão completa essa placa é em termos de recurso, tá? A gente tem um vídeo aqui, inclusive, da TUF B450M, que eu vou deixar nesse cardzinho que está passando aqui. E eu falo, inclusive, que a TUF é melhor que essa Steel Legend em termos de construção geral, mas
Eu vou começar aqui já para vocês entenderem. Olha aqui o painel traseiro dessa placa. Você tem aqui uma entrada P2 compartilhada para mouse e teclado, duas USB 2.0, porta DisplayPort, porta HDMI. Isso aqui vai ser usado somente caso você utilize vídeo integrado, né? Tem aqui 4 portas USB 3.0, uma porta USB 3.1, uma porta compartilhada USB tipo C. Tem aqui a entrada de rede e olha aqui esse painel de áudio que completo. Você tem aqui 3 entradas, áudio 7.1, entrada ótica, bem completo, desde o painel traseiro, já no início. O socket é o socket M4. Sempre critico, sempre que eu tenho a oportunidade critico, porque é um socket que não oferece aquela segurança para você. Tem uma trava aqui que é uma trava muito simples, então caso você queira tirar seu processador daqui, sempre ligue antes, tenha certeza que a pasta térmica não está seca, porque pode acontecer de você puxar o cooler e seu processador vir junto e você acabar perdendo um pino nessa brincadeira, por exemplo. Então o socket não oferece segurança e eu acredito que não seria nada de muito caro você trocar essa trava aqui por uma que oferecesse mais segurança. Passando aqui, eu não vou desmontar a placa, tá no brinquedo do rapaz ali, eu não vou desmontar, mas essa placa aqui, ela é composta de um esquema simples de 4 mais 2 fases. As fases aqui, no V-Core você tem 4 fases, no V-Soc você vai ter mais 2 fases. Dá pra ver aqui pela contagem mais simples aqui de bobinas. Tem 4 aqui nessa parte de cima, mais 2 aqui. E como é que se dá aqui essa divisão de fases? Nessas fases você vai ter 2 MOSFETs de baixa, Sinopower SM4336 e um MOSFET de alta SM4337. São MOSFETs suficientes para poder ter uma boa qualidade de energia gerada até o processador que você está usando. Permite overclock em alguns processadores naquela mesma faixa das placas B450. Você vai tirar toda a B450, você deve tirar o 2700X, que é um processador muito beberrão. Então se você faz um overclock num processador desse, você chega num consumo de energia muito próximo de um Ryzen 9 em estoque. É energia demais e a B450 não é feita para isso, tá? Claro que tem alguns casos à parte, como por exemplo a Tomahawk, que tem um VRM muito bom, tá? Um VRM que chega ali próximo da X570, mas não é o caso da nossa bichinha aqui. Então, em recomendação de processadores, você pode fazer aqui overclock até no Ryzen 7 de terceira geração, tá? Que são processadores com boa eficiência energética, que não gastam tanta energia, então permite você subir um pouquinho ali e ainda assim você vai tirar um bom proveito disso aqui. Em que pese o MOSFET dela não esteja entre os melhores, entre os tops das B450, é um MOSFET super ok, acompanhado por dissipadores, que eu vou mostrar aqui mais de perto para vocês, que são bonitos. Tem as aletas aqui para circulação de ar em ambos. Eu achei um pouco finos. Eu já tive a oportunidade de mostrar os da TUF aqui, que são MOSFETs que ocupam uma área maior do que isso aqui. Mas é bom que se tenha. Isso aqui ajuda a resfriamento e esses MOSFETs Sinopower, eles aguentam uma boa quantidade de temperatura, né? Eles funcionam bem ali até a faixa dos 80, 90 amperes e aí você consegue botar em no máximo 150 graus. Então dá para você trabalhar numa margem segura com essa placa aqui. Passando para a parte de memória RAM, você tem 4 bancos de memória. Ele suporta até 64 GB a 3933 MHz, se não estou enganado. Eu acabei não dando uma estudada nisso antes. Que coisa absurda. Mas é uma boa quantidade de memória. A frequência vai depender do processador que você vai usar, mas em segunda e terceira geração não vai ter problema, até porque segunda geração você vai usar ali até os 3200 de frequência, talvez um pouco mais. Isso aí vai depender do seu processador, se ele vai permitir, né, que você chegue acima disso. Nos de terceira geração você vai subir ali a 3600 mais ou menos, e aí mais uma vez você vai depender do silício aqui para poder ver até onde ele vai. Mas a base ali de terceira geração é 3600, esse aqui vai até 3900, tá super ok, super de acordo. Alimentação ATX 12 pinos, alimentação direta aqui no processador de 8 pinos. Passando aqui um pouco mais à frente, a gente tem aqui uma entrada PCI Express X1, tem 2 entradas PCI Express X16. Essa primeira aqui com aquele slot de ferro, né, que permite que você tenha uma segurança maior na sua placa contra problemas causados por estresse. Algumas placas são muito pesadas e elas em contato direto com esses slots, às vezes elas acabam com o tempo tendo alguns problemas relacionados a estresse, né, a peso, e esse slot aqui é um slot protegido com essa carcaça de ferro aqui.
eu já costumo sempre dizer que eu esperava que o espelho fixo se popularizasse antes disso, né? Afinal de contas, hoje em dia a gente já tem suporte, a gente já tem cabo riser, a gente tem várias soluções que impedem que você tenha esse problema de estresse, mas é muito válido ter uma dessa aqui. Aqui você tem uma segunda entrada PCI Express, essa daqui é X8. Você consegue, nessas aqui, usar duas placas de vídeo AMD no sistema Crossfire, mas você não consegue utilizar SLI, tá? Inclusive tá caindo de desuso SLI, né? Cada vez menos gente tem usado, vai até ser descontinuado. Um aspecto importante aqui dessa placa são essas duas entradas aqui, que são duas entradas do tipo M.2 para SSD. Essa primeira Ultra M2 permite que você utilize discos NVMe em PCI Express até 3.0 em alta velocidade, enquanto essa segunda ela permite que você utilize apenas em modo SATA. Eu posso ver isso como uma coisa ruim? Posso, mas vai depender muito do uso que você faz da placa. Muita gente sequer usa dois NVMe's. E a gente tem aquele histórico de B450 que quando usa dois na velocidade máxima, acaba restringindo um pouco das linhas aqui da placa de vídeo. Isso acaba sendo prejudicial. Afinal de contas, em hierarquia, a placa de vídeo é mais importante do que o NVMe. Porém, em alguns casos a gente simplesmente quer usar e não consegue. Você fica restrito ao modo SATA aqui nessa segunda entrada. Isso pode não ser tão bom, mas aí vai muito mesmo do uso que você faz da placa. O lado positivo disso é que você não tem desabilitação. Não cheguei a ver o manual, mas essa segunda porta aqui, pelo menos, ela não desabilita nenhuma das portas SATAs. Nós temos 4 portas SATAs aqui, bem posicionadas, longe da placa de vídeo, apontadas para fora da placa. Então aqui você consegue usar cabo SATA normal, usar o cabo SATA com rotação de 90 graus aqui, sem problemas. Esse ponto no projeto é algo que eu considero muito importante, porque tem placas-mãe que posicionam as portas SATA de forma que, se você utiliza uma placa de vídeo um pouco maior, você simplesmente perde. Você não tem como usar, e do ponto de vista de projeto, isso é um erro que não pode acontecer, tá? Não tem como um cara estudar para poder fazer uma placa, vender em grande escala e cometer um erro bobo desse. E a ASRock passa com maestria nisso aqui, tá muito bem posicionado, muito bem colocado aqui no canto. Aqui a gente tem o chipset protegido por um dissipador grande, um dissipador de alumínio, né? Tá até bem frio aqui na mão. E isso aqui é um ponto também bem positivo, conta muito para qualidade de construção da placa. Não só esse dissipador, como os dissipadores aqui bem posicionados. Algumas marcas dispensam esse dissipador de calor daqui de cima, da parte do VSOC, e ela traz isso aqui. Vamos agora dar uma passada aqui pela parte de conexões dessa placa. E conexões é uma parte que essa placa se destaca demais. E eu vou começar pelo mais básicos, que são entradas para fan. Aqui você tem em cima dois CPU fãs, CPU fan 1 e 2. Aqui você tem um chassis fan. Aqui você tem um outro chassis fan. E aqui, logo ao lado, você tem uma entrada específica para bomba. Então aqui, em que pese ser uma placa B450 do segmento Micro ATX, geralmente esse tanto de conexão aqui fica guardado para a placa maior, para B450 padrão ATX. E aí você tem muitas conexões. E essa placa aqui, sendo uma placa Micro ATX, ter esse tanto de conexões é muito bom, tá? É muito legal, te dá essa utilidade muito grande sem precisar que você gaste mais. Numa placa que ocupa mais espaço, muitas vezes requer que você tenha um gabinete maior. E aqui você consegue tudo isso no espaço mínimo. Muito bom, inclusive com a pinagem dedicada para bomba. Isso aqui vai funcionar o tempo inteiro 12 volts, e aí você pode só colocar a bomba do seu water cooler aqui sem problema. Vai dar uma olhada na BIOS, vai por garantia, mas você sabe que tá tudo certo. Passando aqui ao redor, a gente vê aqui uma pinagem de 12 volts para iluminação, uma entrada USB do tipo 3.0 para painel frontal e gabinete. Aqui o painel frontal, speaker, aqui eu já falei da parte das fãs. Duas entradas USB padrão, uma porta com. Aqui você tem mais um pino 12 volts para iluminação. E aqui a gente vê um dos grandes diferenciais dessa placa, que é a conexão de 5 volts do tipo ARGB, não RGB endereçável. O que é que acontece com essa porta aqui? Geralmente essas portas elas são um luxo que vão para placas mais fortes, como a X570, por exemplo, que geralmente vem até com duas dessa aqui. E B450 geralmente não vem com isso. Bota aquele pinagem mais velha aqui com 4 pinos e aí tá tudo bem, você se vira. E é muito bom que uma placa desse segmento mais intermediário traga esse tipo de conexão aqui, porque tem se popularizado cada vez mais hardware tem vindo com essa entrada aqui.
E aí é uma exigência que você precisava ter uma placa até mais cara, muitas vezes que ocupa mais espaço ou que traz coisas que você não precisa, tá? Que você talvez não use tanto. E aqui você consegue tudo isso nessa placa aqui, uma placa média, uma placa que não é tão cara e você tem acesso a isso. Interessante, bom que se traga. Como eu falei, essa placa aqui é a B450, uma das mais completas em termos, talvez não da construção geral da placa, mas em termos do que ela oferece para você no seu uso mesmo no dia a dia. E uma outra parte que eu vou citar aqui, que eu já citei lá no início do vídeo, é a parte do áudio. O áudio dessa placa aqui é um ALC 892, tem 4 capacitores aqui, dá pra ver, né? É o melhor áudio do mundo? Não, é um áudio intermediário como você vê em outras placas. Tem na Gigabyte, a da TUF é um pouquinho melhor, né? O S1200A, mas na TUF Plus você vê esse mesmo áudio. Em várias placas desse segmento você vê esse áudio, mas ainda assim ela consegue aliar isso aqui no fundo, na carcaça da placa, com tantas entradas que você tem até uma porta ótica aqui. Isso é muito bom, ou seja, uma placa super completa. Então, uma parte aqui mais secundária da placa que também chama muita atenção, que é a parte de iluminação. Ela tem iluminação nessa parte aqui, ela tem iluminação também aqui nesse dissipador do chipset. E eu acredito que ele nem vai sofrer com essa parte de iluminação, porque o dissipador é bem grande, tá? Então aqui com certeza anula qualquer tipo de problema que tenha a ver ao calor gerado pelos LEDs. Então isso aí acaba se anulando e o dissipador continua sendo muito bom porque é muito grande. Então, passando aqui para considerações finais sobre a placa, cara, não tenho o que dizer dessa placa. É uma placa muito boa. Como eu já falei antes, em que pese a construção de MOSFETs, a frequência de memória não ser as maiores que a gente vê no mercado, nem sempre todo mundo usa, tá? É uma placa bem completa em termos de conexões, traz muita coisa que na prática pode ser que a gente use bastante. Tem 2 portas NVMe, tem a placa de vídeo aqui com slot, tá tudo que tem de mais novo e é muito interessante. Falando sobre preço, é aquela coisa. Essa placa aqui ela foi lançada por R$500. R$500 numa placa dessa aqui é um preço barato, é um preço para você pagar sem nenhum tipo de problema. Claro que, por conta de ser uma placa boa e muito barata, ela acabou sofrendo com o hype, o preço subiu e também com oferta e demanda, né? O preço subiu e hoje em dia eu acredito que ela é encontrada num preço um pouco acima até do que ela realmente vale. Tem muita placa dessa aqui sendo vendida por 800 e tanto, R$900, e é um valor muito caro a se pagar por essa placa aqui, tá? Claro que apesar em que pese ela ter várias conexões muito boas, ainda se trata de uma placa média. Uma placa média que não tem o melhor MOSFET entre os médios, né? O melhor VRM, que não tem a maior quantidade de memória aceitada, que tem 2 portas NVMe, 2 portas M.2, mas uma delas é SATA. Então tem que ver muito bem o quanto você está pagando. Muitas vezes numa promoção ela cai ali para menos de R$750 e aí vale bastante. Mas no normal o preço dela tá um pouco acima. A única pontuação que tem que fazer sobre essa placa é essa. Ah, Jorjão, não gosta desse estilo LED, de a placa é ruim. Não, não, de jeito nenhum. Essa aqui não tem como ser uma placa ruim. Olha o tanto de coisa que a placa traz. Mas é importante prestar atenção nessa questão de preço. Apenas isso. Tá bom, galera? Então é isso. Esse aqui foi um unboxing overview dessa placa bonita. A placa esteticamente realmente a mais bonita que eu já trouxe aqui. Acho ela mais bonita, inclusive, do que a TUF que eu trouxe aqui, que eu gosto demais. E a placa que vocês mais gostam, né? Também é importante lembrar. Então é isso, galera. Esse aqui foi um unboxing overview. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força. E até a próxima.